O Monteiro Lobato é o segmento da minha casa, praticamente, não é? Eu praticamente me casei dentro do Monteiro Lobato, né? Já que a minha ex-esposa ela era professora do Monteiro Lobato. Meus filhos, quando nasceram praticamente dentro do Monteiro Lobato. Meus filhos estudaram no Monteiro Lobato. Então o Monteiro Lobato ele faz parte da minha vida, não é? Quando eu entro ali na portaria, é como se eu estivesse entrando na minha casa. É um segmento da minha casa. Então estar no Monteiro Lobato é uma alegria absoluta. Os momentos difíceis da minha vida, principalmente problemas de saúde, problemas que nós temos na vida, eu estava no Monteiro Lobato, eu recebi todo o apoio do Monteiro Lobato. Então falar do Monteiro Lobato é falar basicamente da minha própria história de vida. O Gilmar fora da sala é um cara muito na dele, um cara muito tímido, inclusive. Para você, tem uma historinha muito interessante da timidez, porque eu sou o caçula lá de casa, não é? Tem a minha irmã, vem o meu irmão e eu sou o caçula. E meu irmão foi meu aluno num pré-vestibular. E eu me lembro muito bem que quando terminou uma das aulas, a gente voltando para casa, nós éramos solteiros, a gente voltando para casa, dentro do carro, eu dirigindo, e ele de vez em quando olhava para mim. Eu olhava para ele e perguntava: Alcemar, por que você está me olhando tanto? Ele falava: não, quando chegar em casa a gente conversa. E ao chegar em casa ele falou: cara, você é uma pessoa absolutamente diferente na sala de aula. Então fora dela eu sou uma pessoa muito na minha, muito tímido. Agora, amo futebol, sou tricolor, passamos por um momento delicado, mas vamos melhorar. Adoro meus livros, entendeu? E sou muito caseiro. Uma das pessoas que me marcaram muito foi a Liane Vera, que foi coordenadora aqui da Nona CRE, foi minha madrinha de casamento, a mãe do meu amigo Hernani, meu irmão. E ela foi minha professora de história. E ela era uma excelente professora e ela me deu muita força, inclusive até no início da minha carreira. Então eu devo muito ao incentivo dela nesse sentido. O Gilmar foi o meu primeiro professor de história e ter aula com o Gilmar é ter aula de vida, né? Porque ele transpassa pra gente como se nós estivéssemos o túnel do tempo. E não, curiosamente, né? Eu acabei fazendo faculdade de história. Para mim é um prazer muito grande ter sido uma das primeiras turmas da vida, né, letiva do Gilmar, e ter hoje o prazer de trabalhar com ele. A chegada ao Monteiro Lobato foi algo assim muito importante na minha vida. A coordenadora era a Terezinha Chaia, quando eu me apresentei, e aí foi uma coincidência muito grande, porque a minha noiva na época, que era a Beth já era professora lá do primário do Monteiro Lobato. E aí, quando eu fui apresentado a Terezinha Chaia, já tinham passado por essa turma que eu iria assumir uns 5 professores de história. Era uma turma muito agitada, mas era uma turma maravilhosa no final do período. É uma turma, inclusive eu tive a felicidade de ser indicado para ninfo da turma, não é? E foi uma vitória, um sucesso muito grande. Eu não gostava muito de história e a primeira nota que eu tirei com ele foi uma nota baixa. Eu lembro que foi um 4,5, assim. Eu fiquei desesperada, porque eu sempre tirei nota boa. E aí eu fui conversar com ele com a maior paciência, falou: não, você fica calma, você vai conseguir. E eu fiz outra prova, e na outra prova eu já tirei 10. E depois daí em diante foi assim uma paixão mesmo. Ele me deu aula de História do Brasil e era muito envolvente. Todas as aulas tinham um debate, ele assim apaixonado, aquele jeito dele todo, né, de levantar a galera mesmo. Eu trabalhei em vários colégios, mas o Monteiro Lobato ele sempre teve uma diferenciação muito grande, que era a liberdade que os alunos tinham de fazer suas colocações, de ser ouvido pela direção da escola, de ser ouvido pela coordenação. Isso não quer dizer que os outros colégios não tivessem essa
essa qualificação, mas no Monteiro sempre foi um tanto quanto diferente nesse sentido. E existe uma coisa para mim também que é determinante, tá? Eu vejo isso em cima de uma frase que um dia eu ouvi recentemente e que se encaixa muito bem na questão do Monteiro Lobato. Os jovens, a cada momento, eles possuem muita tecnologia à sua disposição, muitas coisas novas, o número de informação é cada vez maior. Mas os jovens de hoje, eles sabem muito, mas sentem pouco. Então, quando eu falo da questão do sentimento, é a questão humana. E o Monteiro Lobato sempre procurou trabalhar o aspecto humano das pessoas de uma maneira assim muito diferenciada. Além de ser uma pessoa com uma capacidade lúdica de entreter e de fazer com que os alunos prestem atenção, se admirem pela aula dele, ele é um cara extremamente eficiente, porque os resultados alcançados pelos alunos do Gilmar em história, nos vestibulares e, enfim, no desenvolvimento da vida, postura crítica, aprendizado como cidadão, são resultados muito expressivos. Eu costumo dizer o seguinte, tem pessoas que quando começam uma frase, começam assim, eu sou suspeito de falar sobre tal lugar. Não, eu não sou suspeito de falar sobre tal lugar, tá? Eu indico o Monteiro Lobato por razões ligadas à minha família. A primeira frase que eu sempre falo para os pais, para amigos, para todos aqueles que me perguntam sobre estar num determinado colégio, eu digo o seguinte, os meus filhos poderiam ter estudado em várias outras localidades, que eu também trabalhava. No entanto, meus filhos foram estudar no Monteiro Lobato. Então, se os meus filhos foram estudar no Monteiro Lobato, se eu optei pelo Monteiro Lobato, é porque, de repente, a preocupação que eu tenho com os meus filhos é imensa nesse sentido. E esse aspecto humano, o aspecto da preocupação, não apenas com o futuro profissional, mas a preocupação com o ser humano. Então isso para mim é determinante. A pessoa que chegar aqui de fora e nós estivermos aqui no dia a dia do trabalho ou numa reunião, qualquer outra situação, esta pessoa não vai saber quem é professor, quem é funcionário, do aspecto da limpeza, do aspecto da portaria, quem é coordenador, quem é da própria direção da escola. Então é um sentido muito familiar. Isso para mim é fundamental, tá? E a estrutura do colégio, né? Isso aqui é um verdadeiro castelo, é uma estrutura maravilhosa, maravilhosa, não é? E um ambiente de trabalho, é um lugar adorável para se trabalhar, não é? Temos aqui as nossas divergências, o que nos faz crescer cada vez mais, mas com respeito muito grande. Eu passei por alguns momentos difíceis na parte de saúde, eu tive que me afastar em alguns momentos, e quando eu estive internado, a presença de todos, foi muito marcante para mim. A música mais bela para mim que existe, o que é muito difícil, que são muitas, mas é Frisson, do Tunai. Pode cantar um pedacinho? Você caiu do céu, um anjo lindo que apareceu, e assim vai. Mas um filme que me marcou muito, muito, muito foi A Espera de um Milagre. Um livro que me marcou muito foi Médico de Homens e de Almas. O melhor prato é o fundo, né? Mas eu amo camarão. E agora você me pegou, porque eu sou um aficionado por história. Eu sou uma pessoa muito ligada à história. Então, para dizer para você um assunto especificamente que eu gosto muito, é muito difícil. Eu seria injusto com vários outros processos históricos que aconteceram, entendeu? Eu sou um aficionado por história. A dedicação ela tem que ser intensa. Intensa. E não apenas a dedicação fora da sala, nas reuniões, nas contribuições,
nas festas, mas existe um lugar sagrado. É quando você entra na sala de aula. A dedicação que tem que se ter ali tem que ser absoluta, porque não basta você transmitir. Se você puder viver o que você está transmitindo, pode ter certeza que os alunos vão acreditar em você. Eu acredito que seja uma troca. O aluno ele vai se sentir sensibilizado se ele perceber que você está envolvido, que você está também sensibilizado por aquilo que você faz. Então eu acho que todas as outras tarefas dentro de um colégio se fazem necessárias. Reuniões pedagógicas, as feiras, as festas folclóricas que envolvem tudo. Mas a sala de aula é o lugar sagrado. É o lugar sagrado. Professor Gilmar, ouça. Eu e todo mundo agradecemos a você por ser o nosso professor. Para mim e para todos ele é o melhor. Gilmar, obrigada por tudo que você mudou na minha vida. Se hoje eu tenho certeza que eu quero seguir alguma carreira de história, é graças a você. E obrigada por ser esse cara tão sensacional, sabe? Esse cara que é um marco na minha vida e que eu vou lembrar até o fim dos meus dias, provavelmente. São 35 anos que eu estou fazendo esse ano no Monteiro Lobato, são 50 anos do Monteiro Lobato e 35 que eu estou aqui. Mas parece que eu estou entrando a cada momento pelo primeiro dia no Monteiro Lobato. Sabe? É um orgulho, uma honra muito grande estar aqui nesses 35 anos. Que certamente eu devo ter contribuído um pouquinho, mas certamente eu ganhei muito mais do que dei nesses 35 anos. Então, meu amigo, você que hoje representa todos os professores da instituição, receba aí uma pequena lembrança, um abraço aí de toda a equipe. Muito obrigado por tudo que você contribuiu, por toda a história que você construiu aqui dentro. A honra é nossa, quem caiu do céu foi você para nós. Amigo. Muito obrigado. Valeu, muito obrigado. Gilmar da Silva, agradecemos por sua dedicação, comprometimento. Desculpa. Nada. Que isso, mas todos esses anos, você feliz por aqui. Muito obrigado. Muito obrigado. Obrigado a você. Obrigado a todos vocês. Muito obrigado.